excelente pergunta. De facto é. Já ouvimos. Epá, chega. Bem-vindos a mais um Que Vida é a Tua? Eu sou o Cláudio Almeida, comigo tenho o Daniel Leitão. Sou eu. Exatamente. É? E uma planta, precisado não fosse as pessoas confundirem, e uma planta e Jeremias. Daniel Leitão. É o Jeremias. Daniel. Jeremias. O que é que nós temos hoje? Olha, hoje temos, o nosso convidado hoje é alguém que tinha uma sólida e promissora carreira e sempre foi uma espécie de Clark Kent português, não sei se estás a par disto. Porque ele de dia usava tipo fato e tinha um emprego respeitável na sociedade, muito respeitado na sociedade. E bem. E bem. À noite era um super-herói de guitarra em punho com uma grande bagagem no punk e no hard rock. Que era o superpoder dele, era o punk e o hardcore. Certo dia fartou-se do ritmo que a vida lhe dava e decidiu ele dar exclusivamente música à vida. Temos connosco então André Henriques. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite. Não, tens de aqui, pelo amor de Deus, nós é que agradecemos, então porque é que haveria de ser de outra forma? Olha, espera aí, oi, estou aqui meio coisa. Pronto, tu formaste em Gestão de Recursos Humanos, não foi? Sim. Que à partida já por si só, não é? Já deixa... É uma coisa... Sim, já está-se mesmo a ver que ali vem. Criança, quando tinha 4 anos. Sim, sempre gostei. Tu conseguiste de alguma forma introduzir a música no teu emprego normal lá, quando estavas mais nesta área dos recursos humanos? Começavas, por exemplo, as formações que davas, começavas sempre com a música do bom dia, todos malta, bom dia, bom dia, olá, como é que está? Pá, não necessariamente, as coisas eram muito separadas. Aliás, eu durante muitos anos tive quase que uma vergonha não muito assumida de ter esta vida dupla, porque achava sempre que as pessoas que me rodeavam no trabalho, durante o dia, se descobrissem que eu tinha esta atividade paralela, achassem menos profissional ou me tratassem com outro respeito. Enfim, era uma parvoíce. Depois, ao longo dos anos, enfim, trabalhei muitos anos nessas áreas, como disseste, nada tinha a ver com a música. Depois comecei a perceber que, pelas pessoas que fui encontrando, algumas delas me iam reconhecendo dessa outra vida, que até viam isso com bons olhos, mas durante muitos anos era uma coisa que eu fazia questão mesmo de separar e de não mostrar. Claro que as pessoas no meu círculo mais fechado sabiam, nas empresas onde eu estive, mas para as outras eu tinha algum pudor em falar sobre isso. Mas separavas exteriormente, para ninguém perceber, mas interiormente conseguias separar ou havia excelentes motivos para algumas letras no teu dia-a-dia? Sempre houve. Aliás, quando vocês me convidaram, estava aqui a fazer um exercício mesmo de perceber de que forma é que isso foi contaminando, e a verdade é que desde os primeiros discos com Lina Martini, aparecem-me letras, e ainda eu hoje já saí há mais de 5 ou 6 anos, e ainda hoje aparecem restícios e coisas que eu importei dessa vida. Portanto, eu acho que o viver nesta ambiguidade durante tantos anos e ter por um lado uma coisa que eu gostava muito e que me satisfazia plenamente, que era a música, e outra que não me dava assim tanto prazer, mas que me pagava as contas, esta ambiguidade na minha cabeça, e quase me sentir às vezes rasgado, não é? Naquilo que eu queria ser e naquilo que eu tinha que ser, deu muitos motivos de letras, como dizes. E não sei, uma coisa que eu nunca senti, mas depois de então fazer mesmo a mudança, foi uma coisa que me disseram e eu fiquei a pensar, ora bolas, que era... muitas vezes quando se estava a falar de avaliações bem das pessoas no local de trabalho, e quando o meu nome vinha à baila, alguém dizia tipo, pronto, podia ser, tens capacidades para, mas ele também, vamos apostar nele e depois ele amanhã vai-se embora, ficamos descalços. E eu fiquei, olha, obrigado, não é? Tipo, portanto já estava morto a priori, estava morto já, tipo, alguma vez sentiste isso? Sentiste que as pessoas que sabiam de facto que tinhas essa vida dupla, chamamos assim, alguma vez sentiste prejudicado ou... Na verdade acho que não, estava aqui, não, na verdade acho que não, e se calhar por isso, porque eu fazia mesmo força para que as pessoas não percebessem que estava ali de uma forma passageira. Ou seja, sempre que eu falava no contexto de trabalho, sempre falava no contexto da música, as coisas apareceriam sempre muito resolvidas na minha cabeça. As pessoas percebiam que, por um lado, as canções eram uma coisa quase de fim de semana, e que, pronto, e que eu fazia profissionalmente era aquilo e que me daria algum gozo. Agora, a verdade é que eu próprio também me fui mentindo nestes anos todos, não é? E eu acho que... Acho não, tenho a certeza. Uma das questões que me fez fazer essa vida dupla durante tantos anos e estar de alguma forma balançado com isso
foi exatamente as bandas e a música que eu admirava quando cresci. Porque quando eu entrei, enfim, nós somos mais ou menos da mesma geração, toda a gente ouvia o que passava na MTV, etc. Mas depois eu, quando estava naquela fase dos meus 14, 15 anos, tive a felicidade e a sorte de me ter cruzado com algumas pessoas da zona onde eu morava que estavam nessa cena, chamamos-lhe assim, que tu dizes, do punk e do hardcore, pá, que era uma bolha, se calhar por concerto em Lisboa movimentava pá, umas 300 pessoas, era uma bolha, mas era uma bolha grande, era um nicho que não aparecia nas notícias, que não aparecia na televisão, que não aparecia na MTV, não aparecia nos tops, mas que havia um público, havia um ritual e uma rotina de concertos. E a verdade é que as bandas que eu mais admirava eram os meus pares e alguns deles mais velhos que eu, e inclusive as bandas americanas e de outros pontos da Europa que passavam cá por Portugal. Quase todos eles tinham trabalhos durante o ano e durante o dia, muitas vezes, às vezes coisas precárias. Eu lembro de uma banda americana que eu admirava que vinham cá tocar e eles trabalhavam lá nas Pizza Huts e aquelas coisas de fast food lá nos Estados Unidos, depois despediam-se durante o verão para vir fazer tours à Europa. Certo. E esse era o meu modelo, percebes? Ou seja, e como nesse meio, e quando também és mais miúdo, há muito aquela coisa do pá, a música que eu faço é música pela música, não há cedências, e eu não posso estar preso ao rendimento que eu tenho da música, porque isso eventualmente a longo prazo pode fazer com que a minha música seja comprometida. E então isso fez com que eu estivesse perfeitamente pacificado, ou seja, de um lado ganho pão, do outro lado tenho o meu gozo pessoal, e foi isso que me fez durante tanto tempo estar ali e sentir-me apaziguado. Mas ao mesmo tempo é interessante que tu digas isso, de facto a parte financeira, não tens essa preocupação, dá-te alguma criatividade. Por outro lado também tira muito tempo, não é? Por exemplo, na escrita de letras, ou por exemplo como nós fazemos na comédia, não é? Sabemos isso, há muito essa importância de às vezes estar só a olhar para o nada ou a pensar. Nunca sentiste esse outro lado, ou seja, de pensar, nesta altura apetecia mesmo ir ali para a praia e ver umas pessoas passar e ver qualquer coisa, escrever um bocado, mas tenho de fazer aqui umas avaliações ou tenho que lidar com pessoas. Sentiste essa parte? Senti. Isso tipo a praia era os Venga Boys, acho que claro que sim. Mas Venga Boys e o atuário, ele é só para pensar. Ele é só para... ok, desculpa. Não, claro que senti. Até porque à medida que sempre tive bandas, mesmo antes do Linda Martini, mas pronto, os Linda Martini acabaram por começar a arrastar mais pessoas, a termos também um compromisso, as coisas que tínhamos para fazer fora os concertos de sextas e sábados, como entrevistas e outras ações de promoção, eram cada vez mais fortes, e eu próprio sentia que queria ter mais tempo, não só para estar presente nesses momentos, mas também, como dizes, para os momentos de composição e aquela coisa do agora quer escrever um disco, e eu só podia escrever um disco quando acabasse de trabalhar e ficar até às tantas, ou seja, as minhas rotinas também acabaram por se regular um pouco por causa disso, e eu sentia isso, mas de alguma forma a minha desculpa para mim era pá, eu faço a música que quero, não preciso fazer um single, não preciso fazer uma coisa que passe na rádio, porque eu tenho dinheiro ali, e portanto a música é uma coisa estritamente de gozo. Agora claro, depois olhava, chegou uma altura, muitos deles tinham empregos, depois acabaram por progressivamente também sair e dedicando exclusivamente à música. Antes de mim, eu fui o último a abandonar essa segunda vida. E eu sentia que, e até às vezes umas bocas nos ensaios, estás a ver, a gente podia ensaiar, mas depois tu só sais a essa hora, ou era fixe a gente agora marcar assim uma tour com mais datas. Quando há um bom ambiente na banda, a partida... Sim, é aquelas coisas, não é? Eu percebi o lado deles, porque tinhas um gajo ali que não tinha tanta disponibilidade como os outros, e havia determinadas coisas que queríamos fazer que para mim era uma banda com jogar horários às vezes. E sentia isso. Olha, nunca respondias ao contrário, nunca dizias, pois, muito giro, mas olha, sabes o que aconteceu este fim do mês? Recebi o meu ordenado, o meu bónus. Não, eles ficaram malucos, foi no momento em que eu saí, que depois já lá vamos, se quiserem explorar isso, mas depois eu fiquei, era uma fera, né? Porque depois, nunca tinha visto naquele papel, depois agarrei-me a tudo, mas era eu sempre a chatear também, quem ensaio hoje, então ensaio já tarde, são 5 da manhã, André, são 5 da manhã, eles super arrependidos, eu preciso dormir. Porque é que nós os chateamos? Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, tu licenciaste então em Gestão de Recursos Humanos. Sim. E quando eras mais novo ouvias bandas como, por exemplo, Metallica, Pantera, música punk, como estamos a dizer, etc. Porquê Gestão de Recursos Humanos? Tu não percebeste logo ali que a ciência de recursos humanos é altamente falível? Ou mentiste à grande nos testes psicotécnicos? Eu nem sei se cheguei a fazer testes psicotécnicos. Baldaste, simplesmente. Nem sei, não me lembro.
Acho que sim, isso fazia-se na escola. Na escola secundária, secundária. Sim. Para saber para que agrupamento aqui íamos, não era? Sim. Tipo, se era ciências, humanidades e por aí fora. Epá, sabes que, e acho que aí não sou o caso único, não sei como é que foi na vossa situação, mas epá, das pessoas que cresceram comigo e até da malta nova que eu agora vejo que está com idade para entrar na faculdade, é muito difícil tu teres 18 anos e tirando aquelas pessoas que, como eu estava a brincar há pouco, com 4 anos, que dizem que querem ser bombeiros ou veterinários e que aquilo é mesmo um sonho de vida, mas é muito difícil tu com 18 anos teres uma percepção real do que é que, o que é que tu vais fazer exatamente depois de acabares o curso. Uma coisa é eu dizer que é ser médico, ou quer ser financeiro ou contabilista, mas depois de eu passar por um curso, na altura 4 anos, agora são mais curtos, de 4 ou 5 anos e de me sentar em uma secretária, só aí é que tu percebes realmente, afinal era isto, né? Pensaste, diabo. E com 18 anos tu não tens essa percepção, e eu já tinha a música, portanto, eu com 18 anos já tinha bandas, na altura que entrei para a faculdade não era os Linda Martini, mas eram outras coisas já nesse âmbito do punk, etc. E portanto, a tal história que eu vos falava de música é uma coisa, ganhar dinheiro é outra, já estava separada, e eu não tinha exatamente uma paixão por uma carreira específica. Eu sempre gostei de escrever, se calhar se eu for atrás aos meus cadernos da primária, aquilo onde eu tinha melhor aproveitamento e onde era mais elogiado pelos professores, sempre foi ligado à escrita, à capacidade de imaginação, quando tinhas que fazer redações ou coisas desse tipo. E eu acho que a minha cabeça e o meu lado mais de gosto pessoal sempre esteve aí. Só que quando foi a altura de escolher, não sei porque fui para os recursos humanos, eu acho que até na altura foi influência de uma prima que eu tinha que estava nessa área, e aquilo era um curso recente. Eu primeiro cheguei a tentar, aliás nós conhecemos na faculdade, nós éramos na mesma faculdade, eu cheguei a tentar entrar para gestão, porque havia pessoas à minha volta que iam para gestão, muitos amigos na altura dizia-se que era um emprego com saída, né? Aquela coisa muito anos 90, nos Rio Grande. E eu acabei por ir, até cheguei a estar um ano em gestão, mesmo gestão de empresas. Depois, como eu era um gajo das letras e matemática, nunca foi uma coisa que se desse muito bem comigo e eu com ela. Gestão de recursos humanos, que é o que faz sentido, é o passo seguinte. Não, porque era fácil ter equivalência, estás a ver? Certo. E depois, por outro lado, tinhas ali uma componente mais de pessoas, tinhas a psicologia, para além das contas, também tinha algumas, e contabilidades, etc. Tinhas a psicologia e tinhas outras coisas. Eu achei que, olha, é uma via para me safar aqui um bocadinho Sim, tu dentro dos recursos humanos, nem foste há pessoas com mesmo para aquela área mais... sei lá, logística, processamento de salários, etc. Tu estiveste sempre mais envolvido na parte de formação, avaliação, portanto, mesmo de pessoas. Portanto, tu avaliaste estas pessoas e ao mesmo tempo também ias-te avaliando a ti, eventualmente, como pessoas que ias mudando. Achas que foi mais fácil seres um avaliador e ajudares os outros a desenvolver-te do que às vezes tomares decisões para ti, uma espécie de crescimento no rabo dos outros é refresco? Sim, claramente. Até porque tu acabas por descobrir ali uma capa, não é? E é mesmo isso que tu dizes. Enfim, quando estás a falar com uma pessoa e estás a falar sobre o desenvolvimento dela, tu sabes mais ou menos, enfim, fazendo o teu trabalho e percebendo o que é que são os pontos que essa pessoa deveria estar a assumir. É mais ou menos fácil perceberes onde é que podes intervir e o que é que podes fazer para essa pessoa melhorar ou chegar onde quer. No teu caso pessoal, às vezes demora um pouco mais. Nós os três, agora acho que posso falar dos três, somos um bocado exemplo disso, não é? Porque se calhar havia outras paixões da nossa vida que nós fomos pondo um bocadinho de parte à espera de um momento onde, sem saber eventualmente se isso seria uma realidade ou se seria possível. E sim, se calhar durante muitos anos acabei por mentir a mim próprio, não é? Ou deixar-me ir, se calhar o termo é mais deixar-me ir, não mentir, porque eu sabia que eventualmente não estava realizado ali, mas de alguma forma não havia uma saída, porque depois também lá está, percebendo o meu lado, o tipo de música que eu sempre gostei de fazer e o tipo de música que fiz também nunca foi uma música de massas, não é? Lá tivemos uma estrelinha, uma sorte de algumas pessoas que se conectarem connosco e conseguimos ter até uma longevidade e hoje ainda continuamos a fazer música juntos, mas nunca foi uma coisa também de singles e de passar na televisão, ou percebes? E portanto,
também não é que eu tivesse uma hipótese, ou eu começava, ok, vou fazer canções comerciais e fazer disto uma vida e ganhar dinheiro por aqui, ou também eu próprio também não perceberia como é que conseguiria ter uma vida e financeiramente ter uma família, uma casa, um carro e conseguir pagar as contas. Portanto, a coisa acabou por seguir o seu percurso muito em piloto automático. Foste sendo empurrado para até ao momento em que tinhas mesmo que tomar uma decisão, não é? Esquerda ou direita? Na verdade não fui empurrado, eu acho que me deixei... Quer dizer, empurrado no sentido de que a vida vai-te empurrando, não é? Eticalmente, de facto, já não tens para onde fugir, não é? Sim, deixei-me claramente. Eu, por exemplo, ainda hoje penso nisso. Os meus pais sempre me apoiaram em tudo o que eu quis fazer. E eu acho que se tivesse dito aos meus pais, na altura com os 18 anos, olha, quero ir para o conservatório, nunca me deu para isso, eu nunca estudei música, mas quero ir, sei lá, para fazer teatro, ou quero ir para comunicação, uma coisa qualquer. Eles nunca me iriam dizer que não. Eu fui para gestão porque eu achei que... Porque lá está o que se falava, era o emprego com saída. E eu acho que isto também é geracional, porque se eu olhar para a minha família nuclear, não só os meus pais, mas os meus tios, as pessoas mais próximas, eu e os meus primos, ou seja, essa segunda geração, somos os primeiros a aceder ao ensino superior. E eu acho que vocês sentiram isso também seguramente. Esta geração pós 25 de Abril, em que de repente, não, toda a gente tem que ser doutor e toda a gente tem que estudar e ter um curso. E isto a par daquela coisa que, enfim, estamos em 2022, mas já quando nós estávamos na altura éramos miúdos, Portugal já estava em recessão, não era uma coisa não é? E portanto já havia crise, já o mercado de trabalho já estava todo embrulhado como está agora, os jovens é calamidade, e portanto na minha cabeça sempre houve aquele fantasma do eles não tiveram acesso a isto, eu tenho, eles lá têm aqui isto amealhado que é para eu estudar, e portanto quase que havia uma culpa cristã do meu lado, exatamente. Se eu não fizesse isso, se eu não aproveitasse isso, percebes? Portanto, eu acho que ninguém me empurrou, não é? Respondendo um bocado àquilo que estávamos a dizer, eu próprio me fui levando naquela ideia muito da minha geração de ser contaminado, não, tens de ter um futuro, tens de ter um trabalho que dê dinheiro, tens que ser autossustentável, não podes depender dos teus pais para sempre, e eu fui por aí. Podia ter ido por era o que tu dizias, e sentires que és o primeiro à tua geração que tem uma porta aberta e há essa culpa, não tens coragem de dizer não apetece entrar, não, mas e as pessoas antes de dizer, nós dávamos tudo para ter essa porta, e tu, está bem, mas eu quero ficar aqui na rua, é isso, não é? Se bem que no caso do André, ele é aquele amigo que entra antes daqui e diz, saí, estava muito a fumo lá dentro, não é? Ele foi a pessoa que entrou e saiu imediato. Sim, mas lá está, exatamente, mas ainda levou algum tempo para sair, ainda teve ali um bocadinho a inalar e dizer, se calhar fico mais um bocadinho. Fala-nos desse momento, ou seja, há um momento em que de facto o André avaliado leva mais tempo a perceber que tem de fazer essa mudança, não é? Se calhar por isso, se calhar porque o André avaliador para os outros é mais racional e para ti se calhar sempre foste mais emocional, não é? Ou se calhar atribuíste mais culpa, mas há um momento em que tu consegues desligar. Quando é que tu sentiste que isso aconteceu e que memórias é que tu tens desse momento? Foi meio contracorrente, mas eu acho que as coisas começaram a ficar mais insustentáveis do meu lado, ou insuportáveis, no momento em que o meu primeiro filho nasceu. Ele nasceu em 2013, o meu filho mais velho. E é um bocado contracorrente porque quando tu tens filhos, não é? Aí é que dá aquele peso então em cima do não, agora tenho um dependente, eu agora é que tenho mesmo de ter agora é que não vai dar. Agora é que não vai dar para sonhos e vou ser músico e vou andar aí pelo país. Eu tinha tantos planos. Aí é que não vai dar. Aí se tu já tinhas âncoras, então aí é a maior âncora que pesa, já não vais a lado nenhum, vais ao fundo. Mas a verdade foi essa, quando ele nasce, eu estava num momento muito... Eu tinha mudado, eu tive durante muitos anos numa consultora grande, uma multinacional. Pronto, enfim, as consultoras, como vocês sabem, aquilo parece aquelas máquinas antigas que víamos no talho a fazer hambúrgueres, não é? Putos novos, vaca ao máximo, né? Trabalhar até às tantas. E eu, queimei muita pestana, fiquei ali até não me aguentar mais. Depois, entretanto, saí para uma outra empresa, aí já não estava em consultoria, mas estava na mesma a trabalhar em recursos humanos. Mais ligado à área de desenvolvimento, ou seja, formação, não estava tão ligado à área de desempenho, avaliação de desempenho, mas estava mais ligado à área da formação. Só que eu estava muito... a fazer aquilo que já fazia na consultoria. A única diferença é que em vez de trabalhar em vez de ser por projeto, né? Estava 10 meses num cliente, depois passava para outro, ali estava sempre no mesmo sítio, sempre no mesmo escritório com as mesmas pessoas. Estava muito cansado, e então na altura até pedi para internamente a ver se conseguia mudar para uma outra área, só para espairecer a cabeça. E como tu tens, era uma empresa muito grande, uma empresa também multinacional, portuguesa, mas multinacional, e tinha uma área de comunicação muito grande, um departamento de comunicação, tanto interno como externo. E eu lá está, esse meu gosto pela escrita criativa, comecei a tentar internamente
sair dos recursos humanos e ir para essa área, pensando eu que pá, pelo menos faço aqui um reset, tenho uma coisa nova com que me entreter. Só que enfim, por questões internas era-me dada essa possibilidade, mas aquilo ainda ia demorar um bocadinho. Epá, e quando o meu filho nasce e eu, lá está, durante muitos anos a sentir que não queria estar exatamente ali durante das 9 até às tantas, mas queria estar na sala de ensaios ou queria estar na praia a ver se me inspirava, como dizias, a fazer uma letra ou uma canção. Aquilo começa-me de facto a pesar e começa a chegar a uma altura onde o miúdo ainda era pequeno e eu começo a chegar a casa, pá, cansado, frustrado, sem paciência para nada, e a pensar, pá, o miúdo daqui a uns tempos vai ter idade para perceber que o pai não é feliz, não é? E isso começou-me a pesar, começou-me a... Pá, não conseguia fugir e eu cada vez acordava mais mal disposto e com a clara noção de que não queria fazer aquilo e que não queria estar e obrigado a fazer aquilo. É? Pá, e obrigado e aquilo começou-me a pesar. E na altura falei com as pessoas que estavam, os meus superiores na altura. Foi engraçado porque é daquelas empresas onde tu não sais. Hoje em dia já quase não existe isso, não é? Mas a nossa geração ainda era daquelas empresas onde ninguém se despede porque é um trabalho para a vida, enfim, faças aquilo mais ou menos bem, se não apareceres lá todo nunca gravata na testa, és capaz de ter um futuro promissor. Pá, e eu até estava bem posicionado lá dentro, tinha uma boa função, tinha uma equipa já da qual era responsável, e então quando eu digo internamente, pá, eu tenho que sair, a minha cabeça não está bem, se ficar aqui vai ficar pior. E aquilo na altura até foi um choque interno, pá, porque vais sair, pá, ninguém sabe, mas vais ser músico. Eu, pá, não sei se vou ser músico, não sei se vou ser outra coisa qualquer. Seguido uma gargalhada, vais ser músico? sim, claramente. Eu não sei, venham cá todos, revia urgente. O André vai ser músico. E eles, é claro que por esta altura eles sabiam, não é? Como eu vos tinha dito, eles sabiam dessa minha vida paralela. E, pá, e aconteceu, eu acho que o momento-chave foi esse, foi... tudo ao contrário, mas quando o miúdo nasce eu pensar, pá, não quer ser isto para ele, não quer ser isto para mim. E depois um momento que eu me lembro, que acho que foi dos mais fortes, para além de dizer internamente, pá, mas isso era o que era, tinha que comunicar, foi o momento onde vou jantar a casa dos meus pais e tenho que aclarar a voz para lhes dizer isto, pá, que foi uma coisa, lá está, não tinha que ter medo, porque eles sempre me... Pá, faz o que tu quiseres, ser feliz, sempre foram esse tipo de pais, felizmente, e mesmo na questão da música, sendo uma coisa paralela, pá, sempre me apoiaram em tudo o que eu queria fazer. Mas de repente, eu que saio de casa, assim que saio da faculdade, saio de casa, nunca pedi dinheiro emprestado para nada, arranjo uma casa, junto ali a minha família, e portanto não estou preso aos meus pais. Nesse lado acho que é um bocado aquele sonho dos pais, da geração dos nossos pais. E de repente eu tenho que me sentar à frente deles e dizer, olha, aquele emprego porreiro que eu tinha e que daqui a uns anos podia-me reformar e estar ali a contar, a fumar charutos em casa, vou-me embora. E esse momento foi muito complicado. Foi ali foi uma comoção. Mas tu, porque estavas a sentir esse peso, ou sentiste do lado dele mesmo que não dissessem nada, aquele, agora... Senti. Eles imediatamente me disseram aquilo que eu estava à espera que eles dissessem, que é pá, se a tua cabeça não está ali, se tu vai, força, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo aquela coisa de estarem a trincar a língua, a pensar, o que este gajo foi fazer agora? Agora tem um filho. Eu percebo perfeitamente, que eu lembro-me de ouvir a expressão do tu é que sabes o que é melhor para ti. Mas quando claramente dizia, que banana, não é? Tipo... Não, ainda por cima nas idades, ou seja, estas idades, certo, que é 30 e muitos quase 40, os nossos pais naquelas idades já de reforma, eles lá por dentro devem estar a pensar, agora já estava descansado, agora tinha a minha reforma. Agora qualquer dia vai começar a fazer fios de miçangas. Vou ter que fazer outro quarto cá em casa, não vais tipo aparecer aqui. Já tinha habituado ao escritório, não é? Nem mais. Mas sentiste esse peso. Mas dos teus pais e em tua casa? Pacífico? Epá, a minha casa, se calhar somos dois um bocado malucos, mas a minha mulher, ela teve uma epifania mais ou menos parecida com a minha. Ela estava noutra área, mais ligada ao marketing, à gestão e ao marketing, mas teve... acho que ela foi antes até, sim. Mas foi mais ou menos na mesma altura, porque ela também estava muito farta daquilo que estava a fazer, uma coisa corporativa também. Teve em várias empresas mais ligadas ao marketing.
Pá, e de repente percebeu que aquilo não era para... De repente não, como eu, foi adiante, até que houve uma altura que, pá, pensou também isto não é para mim. Portanto aquilo foi mais ou menos na altura, portanto, boa. para perceberem como é que era o mindset dos meus pais quando receberam a notícia, que não, claro. já está um desemprego. Já tinha recebido uma primeira, foi, pelo menos tiveram esse cuidado de fazer à vez. E nota-se foi uma decisão tomada com, pronto, eu senti que tinha um background que estava ali a dar algum conforto, não é que alguma coisa corresse mal. Sim. Mas eu agora já nem me lembro se fui eu antes ou se foi ela. Eu acho que foi ela antes. Eu, na verdade, no caso dela, pronto, ela não é a nossa convidada, mas no caso dela eu acho que ela estava pronta desde o primeiro dia que começou a trabalhar, eu acho. Acho que sim. Pronto, mas sim, enfim. Olha, e agora que estavas a falar em filhos, é engraçado porque agora imagina que daqui, o teu filho mais velho daqui a uns anos já vai ser um adolescente, já mais quase para adulto do que para adolescente. Se ele um dia chegar ao pé a ti e dizer, pai, eu vou ser streamer, tipo, pá, da coisa mais espatafúrdia do que possas imaginar, não é? Como é que tu vais encarar isso? É que repara, ele olha para ti e pensa, o meu pai estão nos estudores, estão de recursos humanos e nunca gostou um dia, pá, estou a exagerar obviamente, não gostou um único dia na vida do que teve a fazer, nunca estou música, é o que ele faz e gosta, agora digam-me, não é? Pois, ele teve o exemplo em casa, não é? Eu acho que não tenho muito moral para lhe dizer nada, pá, acho que no mínimo tenho que reagir como os meus pais reagiram, ainda que depois diga cá para dentro, pá, o que é que vai acontecer agora. Eu acho que como pais, enfim, acho que a apreensão é natural, não é? Nós preocupamos sempre o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, e daí essa preocupação legítima que os meus pais também tiveram comigo. Epá, mas no limite, acho que o meu dever é apoiá-lo naquilo que ele quer, que ele quer fazer, que foi no fundo aquilo que me aconteceu. Claro. Eu deixo só aqui o apelo para vincar bem a parte do que ele pode ser streamer, mas fala sempre em português de Portugal, não em português do Brasil, está bem? Fica estranho, parece que tem um problema. Agora estamos a falar também dos filhos e eventualmente da infância dos teus e do que pode vir a ser. Vamos fazer o percurso, se calhar contrário contigo, porque vamos ainda falar da música, mas trabalhaste e trabalhas com os Linda Martini, mas lançaste também a solo com o teu álbum, cujo nome é Cajarana. Que vem de uma alcunha. Explica-nos isso. Porquê o nome Cajarana? Vem da tua infância? Vem. Pá, foi uma alcunha que não foi bem uma alcunha, não pegou. O nome vem de uma memória que é talvez a primeira memória de desconforto com a tua própria identidade, né? Que aquela coisa de miúdo, quem é que eu sou? Né? Pá, nós sabemos que uma criança, se tu chamares um nome que não é o dela, os gajos ficam assim meio, pá, não, o meu nome é António. E então, eu quando era miúdo, eu devia ter uns 3, 4 anos, na altura havia uma novela que se chamava Pai Herói e o protagonista era o Tony Ramos, saudoso Tony Ramos, e o personagem dele chamava-se André Cajarana. Pronto, e numa altura, aquilo era o Game of Thrones da altura, né? Só havia o RTP1, RTP2, portanto toda a gente via a novela. Eu pensava que o pai era um herói, depois vai à aldeia, não é? Ao sítio onde, e o pai era visto como um bandido e portanto é toda a novela ele a tentar recuperar. Eu confesso que não tenho a memória da novela porque eu era muito miúdo, mas agora fui ver e a história, o plot é mais ou menos isso que estavas a dizer. Pronto, o que é que fazia-te confusão a sonoridade do nome Cajarana ou ainda seres um imberbe e já estás associado àquela manta de pelos que era Tony Ramos? Nada. A memória que eu tenho é de chegar a casa, pá, muito triste, a chorar, a dizer que os miúdos na escola me chamavam Cajarana, pá, que eu nem percebia, eu se calhar nem via a novela, via os meus pais, eu devia ter 4, 5 anos, quer dizer, pá, não é o meu nome, e muito triste com isso. Para com isso, faz favor. Agora, tu puxaste esse tema, pá, e há uma história muito engraçada relacionada com isso, que foi, pronto, o nome foi esse. E porque é que eu cheguei a esse nome? Porque eu tive durante muitos anos ligado às bandas, não é? Sobretudo com os Linda Martini, mais conhecido, mas mesmo antes deles, e de repente, quando já tenho 40 anos, lembro-me de fazer um disco a solo. E epá, isto é quase um olhar para o espelho, estas interrogações todas de identidade. Pá, quem é que eu sou? Será que o mundo precisa que eu faça um disco a solo? Já estou a fazer música há tantos anos, e o que é que eu tenho para dizer a solo que já não disse antes? E então lembrei-me dessa ideia do desconforto, não é? Essa coisa do quem é que eu sou, que identidade é esta, o que é um disco que tenha o nome André Henriques lá explícito, alguém que vai pagar um bilhete para ver o nome André Henriques, quem é que eu sou que não fui já ali? Então lembrei-me deste nome. Agora, a piada disto, onde isto fica completamente fora, é que quem co-produziu o disco comigo foi um rapaz da minha idade, que é o Ricardo Dias de Gomes. Ele é brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, só que agora está a morar há uns anos para cá, está a morar cá em Portugal. E ele, enfim, estávamos a gravar na altura, ainda a trabalhar na fase do disco de composição, e eu um dia chego todo entusiasmado com esta ideia do Cajarana e explico a história da novela.
Pá, e no meio disto ele está assim com uma cara assim meio desconfiado a olhar para mim e tal. Pá, e abre uma página do Wikipedia e começa a procurar. E de repente olha para mim e diz, pá, tu não vais acreditar, mas quem escreveu essa novela foi a minha avó. Isto é verdade. Eu não o conhecia antes, ele não me conhecia a mim, não havia nenhuma ligação. E de repente esta coisa que nos uniu ali, estás a ver? E é engraçado que, pronto, isto não há parte, a avó, tanto a avó como o avô escreviam argumentos para novelas e não só, para teatro, etc. Eram roteiristas. Exatamente. E pronto, e foi a avó dele que escreveu a novela. No limite foi ela que se lembrou. Não tiveste logo nenhuma reação? Olha, pergunta à tua avó porque é que o homem não se chamava Silva, pá, para não ter que levar com esta. Não, eu agora desafiava se trabalhares outra vez com o Ricardo, dizeres só assim olha, o meu álbum vai se chamar Chicholina, para ver só o que é que ele saca da cartola, só para ver, não é? Olha, a minha tia-avó, uma ligação, não é? Porque há muitos brasileiros com nomes italianos. A minha tia-avó uma vez dormiu numa pensão onde tinha ficado a Chicholina. Então, o meu tio era realizador e por exatamente. Ele era presença lá em casa, habitual. Olha, tu és uma pessoa, digamos, low profile, não é? Não és a alma da festa, pelo menos quando não estás rodeado de pessoas que não conheces, pelo menos não és. Sim. Recentemente mudaste para o campo. És vegetariano, ainda és vegetariano? Ainda sou. És vegetariano. Não ostentas um estilo de vida rockstar, tipo, não é? Tipo, não vês com uma grande crew atrás e por aí fora e com... Estamos em Portugal, pá, não? Sim, é isso. Não tens códigos de desconto que partilhas na internet a dizer tipo André 10 para descontos em barras de energia e mais. E os teus filhos chamam-se Sebastião e Rosa. Com este perfil achas que escolheste o ramo artístico certo? Não devias ter apostado, sei lá, numa olaria ou isso? Uma olaria, pois, talvez. Como é que tu... Ou uma horta de não sei, qualquer coisa. Biológicos, não sei. Sim. Não sei. Dividias o quintal de casa assim em 4 e ias fazendo a técnica do pousio, não é? Pá, não, olaria, não sei. Eu, para além da escrita, a única coisa que eu tinha algum talento quando era miúdo era o desenho. Os trabalhos manuais, não, aquelas coisas dos picotados e das... Nem sei se hoje em dia os miúdos fazem isso, acho que não. Pelo menos ainda não fiz. A primária, depois não sei. Mas pá, nunca tive muito jeito para trabalhos manuais, tirando o desenho. Mas não sei. A música acaba por acontecer um bocado por acidente, sabes? Também... eu nunca estudei música, como vos disse há pouco, e foi o ter entrado nesse caldeirão e nessa coisa meio efervescente que estava a acontecer em Lisboa e nos subúrbios onde eu morava, que não era de Lisboa, e o punk, a coisa fixe do punk, e para um miúdo da minha idade, é aquela coisa de que tecnicamente não é muito complicado, né? Porque eu podia ouvir os Metallica, os Pantera, como tu disseste, mas aquilo lá no meio tinha uns solos e tu não vais lá à primeira nem à segunda, tens que dedicar um bocadinho para fazer aquilo. Pá, e no punk, dos Ramones até às coisas mais recentes, aquilo, se tu souberes mais ou menos 3 ou 4 acordes, consegues, mudando ali as combinações, consegues fazer 3 ou 4 músicas. E então aquilo torna-se rapidamente uma coisa acessível. E então a música foi sempre daí, foi essa coisa do autodidata. Sempre tive uma coisa que acho que me ajudou, que é a curiosidade. E é aquela coisa de tu ensinarem-te um acorde e tu de repente metes um dedo ao lado que não está no acorde e tu não sabes que nota é que é aquela, nem sabes se está nos livros, mas de repente aquilo soa-te bem. E eu sempre tive isso desde miúdo, desde que peguei na guitarra pela primeira vez. E isso é interessante porque, pá, não só o punk, mas até o hip-hop, se fosse a outro extremo da música, quase todas as formas de música nascem de alguma forma também de alguma limitação, não é? Quem criou o punk, quem criou o hip-hop não foram propriamente pessoas eruditas e que estiveram na faculdade ou no conservatório. Portanto, a própria limitação, a forma como tu abordas o instrumento acaba por te abrir outras portas ou fazeres aquilo de uma forma que os outros não fazem. Portanto, a música foi um acidente, podia ter ido para a olaria. Mas é que tem muitas semelhanças com a olaria também, não é? Também tem semelhanças com a olaria. De repente faz assim coisas e é tipo, exatamente, já é um jerrycan. Podia ter ido para a olaria, mas se calhar não tive professores que me motivassem para isso. Pois, percebo também. Percebo. Um bocado mais chato. Olha, bandas que já tiveste, assim, só 2, 3, ou bandas ou trabalhos que já fizeste, só 2, 3 nomes. Shoal. Foi a primeira? Não. A primeira chamava-se, enfim, teve várias encarnações, mas o nome oficial depois era Bloqueio. Essa foi a primeira banda. Ok, Bloqueio, Shoal, Linda Martini e Cajarana. Não achas que está na altura de pagarem alguém para arranjarem nomes para os projetos?
Tens sugestões? Pois, não sei. eu já trabalhei como copy também. Pá, estás a dizer mal do meu trabalho também. Não, quero sempre ouvir dizer Casa Ferreira Espeto de Pau. É isso. Não é? Pá, por acaso desses nomes, por exemplo, Linda Martini não foi um nome que eu tivesse sugerido. E na altura até nem gostava muito dele. Mas, não sei, os nomes são nomes, não é? Chutes e pontapés acho que não é um nome bom. Eu acho que se chegasse a uma sala de ensaios e dissesse, olha, chutes e pontapés, eu acho que toda a gente se ia rir, não é? Não é um nome bom. Hoje em dia nós já, enfim, já faz parte da casa. Não é um bocadinho repetitivo, já estás a dar chutes, porque é uma redundância, é uma redundância. Os nomes são nomes e depois tu acabas por ter uma afinidade, mas sim. À conta disto do Linda Martini, durante muito tempo as pessoas pensavam que não era bem uma banda com 4 elementos, não é? Que confundiam, que era um artista a solo, não era? Só quando ouviam o nome. Pá, acontecia muitas vezes coisas de, imagina, normalmente quando vamos tocar fora de Lisboa, o hotel é acordado com o promotor, é pago pelo promotor e eles é que fazem as reservas. Muitas vezes chegávamos ao hotel depois do concerto fazer o check-in e havia um quarto reservado para a Linda Martini. Haviam para cada um de nós e depois haviam para a Linda Martini. Claro, que era o melhor, normalmente era o melhor. Normalmente ficava a Cláudia, tinha aquela cama king size e pronto, e ela ficava ali sossegadinha. E ela é maior também, todos os três, não é? Uhum. Mas aconteceu durante muito. Aliás, ainda há pouco tempo fomos tocar ao Paredes de Cora e. Mas aí não foi pensar em que era uma rapariga. Mas eu lembro-me de uma vez num telejornal da RTP, acho que foi a primeira vez que nós fomos ao Coliseu e elas estavam a ler, a jornalista estava a ler os títulos dos jornais, aquelas coisas que eles fazem de manhã. E havia lá uma notícia a dizer que íamos tocar ao Coliseu e ela lê dizer Linda Martini no Coliseu, depois acrescenta a cantora de regresso a Portugal. E isto foi há pouco tempo, foi há 4, 5 anos, não sei. Claro. É complicado porque não era uma cantora e segundo porque nunca saíram em Portugal, não é? Estavam cá, não é? Portanto não é um regresso, é uma permanência. Duplamente errado. É uma permanência, mas soa bem, a verdade é que soa bem, atenção, soa não bem, é? Enfim. Olha, e tu sentes que algum dia os Linda Martini poderiam ter ganho, por exemplo, o Festival da Eurovisão? E eu explico porquê, isto não é assim de balde, calma. É que em 2017 Salvador Sobral venceu a Eurovisão com a música Amar pelos Dois. Em 2016, um ano antes, no álbum Cirumba, do Linda Martini, tinha uma música chamada Comer por Dois. Verdade. Não é? Não sentes que os 4 podiam ter papado aquilo em vez dos ucranianos Jamala? Sim, uma banda ganhou, não é? Aliás, acho que já não é a primeira. Acho que já no passado já ouvi isso. Aliás, os últimos vencedores são italianos, não é? É uma banda também. É uma banda também. Os últimos são os ucranianos. Não, então não foi os italianos que ganharam? Foi italianos já depois. Não sei, sei que são uma banda. São uns que gritam muito, não sei. Os ucranianos foi agora, até foi a guerra. Os italianos foi em pandemia, aqueles do rock. Levaram o frio para a solidariedade. Portanto, foram bandas. Banda ucraniana e italiana foram bandas. É bandas. É o que está a dar bandas. Não sei que te diga. O festival mudou, não é? Quando nós éramos miúdos, o festival era uma coisa e agora dá uns anos para cá, enfim, eles renovaram ali o conceito e têm puxado mais pessoas da minha geração e das pessoas que fazem música atualmente. E portanto aquilo de alguma forma tornou-se interessante, não é? Eu quando vejo aquilo hoje em dia vejo os meus pares, vejo pessoas que eu conheço, quase todas as edições da já com uma carreira conceituada, não é? Não são desconhecidos. Acho que o convite nunca surgiu para irmos lá, não sei se eventualmente surgisse nós diríamos que sim ou que não. Agora uma banda como nós fazemos a música que gostamos e ir lá seria sempre com uma canção que nos desse gozo e que nos sentíssemos representados. Não era uma canção de festival, não é? Ninguém estaria à espera que chegássemos lá e fizéssemos uma canção tipo usava para ter algum tipo de repercussão. Mas não sei. Eu acho que ficava bem. Comer pelos dois. Os portugueses iam adorar. Claro, cá ganhávamos logo a comida. Sim. Deixa-me fazer uma pergunta antes de passarmos até à nossa outra fase, porque agora estás também numa fase a solo, não é? Com o teu álbum, e admito que até pelo nome e pelas letras seja muito autobiográfico. Nós fomos buscar aqui, em particular, a letra da tua música, De Tudo o que Fugi. É que no final tu dizes: já fui chão e não dei uvas, ganhei bicho, apodreci, já fui novo a ir para as curvas, ainda bem que eu me zanguei de tudo o que fugi. É verdade, já foste novo para as curvas da vida e agora achas que chegaste àquela fase tipo indicações de matarruano, segue, não mira, sempre reto. Essa foi vocês pegaram na canção certa. Eu acho que esse disco, essa é uma delas, mas há pelo menos mais umas 2 ou 3 assim de memória que falam exatamente disso que estamos a falar hoje, que é o modo do vosso podcast, dessa mudança de vida. Essa canção fala disso, fala desse período onde eu me fui arrastando ali pela
pelas cadeiras e pelos gabinetes até ganhar coragem para me ir embora. Estou-te a imaginar mesmo no escritório a arrastar-te. Eu adoro um verso e qualquer coisa como o chefe bateu as botas e eu fiquei com o lugar dele. Isso aconteceu ou era só tu que sonhavas com isso nas reuniões? Este gajo nunca mais bate as botas. Às vezes se calhar passou pela cabeça. Mas sabes que essa canção surgiu, a letra, de um encontro assim casual na rua com uma pessoa dessa vida passada que eu não via há muito tempo. E esse meu ex-colega ainda estava lá, na empresa. Epá, e começámos a falar aquela coisa do estás bem, pá, que é feito, e não sei o quê, temos que combinar um café, e depois nunca se combina. Claro, aquela coisa clássica. Mas no meio daquilo percebi que tudo aquilo que a gente se queixava na pausa do café, ele continuava-se a queixar, né? E depois começa-me a contar, lembras-te de não sei quantos, agora está ali, ou não sei quantos reformou-se, o outro foi para não sei onde. E tudo de repente na tua cabeça, e caramba, eu saí já, sei lá, na altura já tinha saído há uns 4 ou 5 anos, e de repente aquilo vem-te à memória, quase que sentes o cheiro da alcatifa e de bem, se eu estivesse lá hoje, como é que seria aquilo? Estás a ver? Parece que quase que igual, teletransportas para ali. Essa canção é quase um desabafo comigo, mas vem dessa coisa, tê-lo encontrado e pensar o que é que seria da minha vida se eu ainda estivesse naquele lugar. E aquele alívio final de ainda bem que eu me zanguei tudo o que fugi. Tu ficas aliviado por te zangares de tudo o que fugiste. Tu és uma espécie de Bruce Banner da mudança. Primeiro tens de te zangar para te transformares no Hulk e levares o mundo à frente. Ou... Sim, pá, tem que haver, aquilo tem que quebrar, não é? Tem que partir. Eu acho que é como aquela coisa das separações, não é? Se não partires um prato, aquilo parece que alguém vai voltar a seguir. Fica esquisito. Portanto, eu acho que tem que haver um momento. Atenção, partiu o prato sim senhor, mas no chão, certo? Sim, não é na cabeça de ninguém, não somos é só partir o prato. Não, e quando eu digo partir o prato também não é literal, tem que haver alguma coisa em ti que te diga. Não convence aquele dia enxoval, aquele do IKEA, estamos em 2022. Mas foi isso, eu acho que tem que haver alguma coisa que te empurre. No meu caso foi isso, eu zanguei-me mesmo de estar de mal comigo, de estar de mal. Eu lembro-me, estávamos a falar de 2 episódios concretos há pouco, quando o Sebastião nasceu, e depois falámos desse jantar em casa dos meus pais, mas eu lembro-me aí 2 anos antes, sim, porque ele nasceu em 2013, eu só saí 2 anos depois, saí em 2015. Portanto, em 2013, no ano em que ele nasceu, nós lançámos um disco com a Lina Martini, que se chama Turbulento. Eu lembro perfeitamente que nós fazemos sempre aquela coisa das apresentações nas cidades grandes, Lisboa, Porto, e depois vamos ao norte a sul do país. E nós fizemos um concerto no Art Club lá em cima no Porto. Concerto incrível, cheio, esgotadíssimo. Toda a gente a cantar as músicas do início ao fim. E eu tive o meu primeiro breakdown. Aquilo foi estranhíssimo. Até hoje não consigo bem explicar as emoções que corriam ali. Porque imagina, tu estás no palco e é uma coisa... Enfim, vocês também já, não a tocar música, mas também já tiveram, sabem, a adrenalina que corre em ti. Não é? Tu imagina um concerto esgotadíssimo, e 1000 pessoas lá dentro cantarem contigo as canções, eu nas nuvens completamente, e assim que sai do palco toda a gente aos abraços e a festejar, eu dou por mim, parecia tipo parecia uma fonte. Eu sentei-me ali um bocado, e aquilo caiu-me tudo em cima, parece que sentia que estava lá, mas que não estava, estás a ver? Que sabia que umas horas a seguir, que ele era fim de semana, e umas horas a seguir às 9 da manhã eu tinha que estar noutro sítio. Eu acho que esse foi o princípio do fim, e é isso, foi quando eu me zanguei, foi quando eu pensei, não pode ser, então eu tenho isto na minha vida, eu gosto tanto disto e tenho que dedicar 3 ou 4 horas à noite, porque durante o dia estou a trabalhar, e depois do outro lado tenho que estar aqui a olhar para um computador, a olhar para as pessoas a dizer coisas que já não me apetece dizer. É quase aquela regra dos 80-20, né? Passas 80% a fazer uma coisa foi isso, que dá-te 20% do gozo. E portanto, aquilo que me equilibrou, voltando atrás, estávamos a falar, aquilo que me equilibrou durante tanto tempo, que era aquela coisa do eu faço música e depois tenho aqui a minha profissão. Depois também me foi começando a desequilibrar, porque depois o tipo de gozo, de reconhecimento, de satisfação que eu tirava de um lado ia subindo e o outro só caía, percebes? Já não dava. Portanto, teve que forçar essa de tudo que fugi por isso, porque não dei mais, não dava. Pela porta dos fundos, literalmente, né? Seja pela porta dos fundos. Não foi bem. Não, estou a brincar. Não vemos um concerto. Olha, vamos avançar? Vamos à nossa habitual hora dos objetos, não é? Sim. Vamos então, já que falámos destas mudanças todas, saber que objetos é que te acompanharam e quais é que tu escolheste para nos mostrar. A partilhar com a nossa vasta audiência. Quando falaram nisso, trazer um objeto que de alguma forma simbolizasse esta mudança,
lembrei-me logo do disco que nós fizemos a seguir a esse, ao Turbulento, que chama Cirumba, que falaste há pouco. Certo. Que saiu em 2016. Portanto, eu saí em 2015, à altura em que comecei a compor o disco. E esse disco acaba por me marcar muito, porque foi ele que me salvou. Nós há bocado estávamos a falar daquela coisa do às vezes não te apetecia de manhã ir para a praia e só estares ali a procrastinar, a ver se te aparece uma ideia. E uma coisa, e não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito. Uma coisa é tu estás na segunda-feira no escritório a imaginares tão bonito e tão idílico que ia ser a tua vida, ias passear no campo e comer mal me queres e fazer um vaso no ateliê, ou fazeres o que tu quisesses. Lá está a olaria. Em vez de estás ali, mas depois de repente é segunda-feira e tu já não tens horário para cumprir, e já não tens de vestir o fato e a gravata, e já ninguém te vai mandar fazer nada naquele dia. Certo. E agora, e de repente aquele chicote, aquela culpa cristã cai-me em cima, né? Então, já mas não agora tens quem é que eu vontade de sou? fazer Né? o Porque aquilo vaso, depois né? também destitui um bocado a tua identidade, porque tu, de alguma forma, estiveste habituado a estar naquela rodinha e, enfim, obviamente já tinha autonomia, tinha uma equipa, tens sempre superiores a ti, não era o chefe, não era o dono da empresa, mas de alguma forma tens sempre coisas para fazer, mesmo que tu não queiras. Reage muito a há estímulos, um não é? comboio, né? O comboio já está em andamento e tu tens que reagir a esses estímulos. E de repente é segunda-feira e tu não tens nada para fazer, a menos que tu queiras fazer. E aquilo custou-me muito. Eu tive ali 1 ou 2 semanas onde eu tenho que arranjar uma rotina, tenho que arranjar enfim, tinha decidido na minha cabeça que queria ser músico, mas não podia estar em casa a olhar para o ar ou ir para a praia com um caderno a tentar escrever. Para mim aquilo era inconcebível e sentia mesmo uma culpa, a tal culpa cristã de tinha que sentir produtivo. Eu chegava ao final do dia, e como vocês sabem, nisto da escrita e nestas áreas criativas, há dias e dias onde um gajo escreve e não sai nada. Há dias e dias onde toco a guitarra e só me apetece partir aquilo porque toco o dia todo e não me sai nada. E sentia-me frustradíssimo a pensar, a ter dúvidas na minha escolha, nesse salto do porra, então agora eu queria ser feliz e era espetacular, então agora estou aqui sozinho e grilos à minha volta. E o que me salvou foi isso. Nós sempre tivemos uma sala de ensaios alugada num estúdio, uma sala que é nossa, pronto, que está aqui para o nosso usufruto, onde nós íamos, enfim, ensaiar com dias marcados, e de repente eu estou, tenho aquela sala, eu vou para lá todos os dias. Então foi aí que o feitiço virou-se contra eles, que eu às 9 da manhã estava lá, eu ia deixar os putos à escola e aquilo era escritório para mim. Eu entrava às 9. São 9 e 5 e não apareceu ninguém, mal. Vamos só tomar um café, não há copa para ninguém. E foi a loucura, porque eu enfiei-me ali no estúdio e pronto, e esse disco foi um bocado, surgiu nessa altura, nesse período de Carolice, e também tem muitas letras e também tem muitas coisas inspiradas aí. E foi isso que me salvou. E portanto, quando me falaram nos objetos, pensei exatamente no disco. Só que procurei lá em casa e não encontrei. Não, mas está raro já. Acho que por no eBay, eu acho que ainda há à venda. Se for assim, ou no Discogs. Sim. Tem que ir comprá-lo em segunda mão. Não, mas ele está por lá, só que eu não encontrei. E na falta disso, lembrei-me de, não é um objeto, mas é uma coisa palpável, que enfim, posso assinar aqui um contrato convosco de doação. Se me acontecer alguma coisa, vocês ficam com este bocadinho da minha pele, que é este cavalo que tenho aqui. E este cavalo, esta tatuagem eu fiz acho que foi no dia a seguir, foi Natal, segunda-feira, ainda eu estar a pensar no que é que ia fazer. Foste ver um concerto do HF, não é? Que é o cavalo da corrida. Não, a história até tem piada, porque tem a ver com o meu filho, com o Sebastião, e na altura ele também foi um bocado motor para mim, sem ele saber, não é? Eu não tinha nada para perceber, mas ele foi assim empurrão. E ele era fascinado por cavalos, uma loucura absoluta. Nós tínhamos 30 cavalos em casa, depois tínhamos que eram os preferidos dele, se o gajo perdesse aquilo em algum lado. O menino ficava maluco, tínhamos que ir à procura do... E era engraçado porque ele na altura, enfim, estava a aprender a falar, ele chamava o cau-cau, nem sequer quando dizia dizer a palavra cavalo, era um cau-cau. E eu não sei porque na altura associei esta coisa do fugir, a cena do cavalo e a cena dele, e então lembrei-me de um cavalo a correr. E pronto, é uma coisa que marcou. Podia ser pior. Podia ser pior. Imagina que ele gostava, sei lá, não sei, também não vou aqui chegar lá à frente com... Arrisca. Não vou fazer uma coisa que não presta. Sim, mas já ficámos vamos ficar com o braço, portanto, se acontecer alguma coisa que não seja no braço, portanto, ok. Quando fizer esse contrato, mas perguntou ao senhor como é que podemos conservar isso sem deixar cheiro e não sei o quê, está bem? Formol, pá. Achas que dá? Tá bem. Era pequeno, o meu pai tinha um escorpião lá em casa. Eu não sei se era formol que aquilo tinha, ele tinha lá um escorpião. No vidro, e aquilo aguentava-se, portanto, eu pergunto depois disso. Não, é assim que vamos aguentar.
Vamos aqui à nossa habitual rubrica do nosso algoritmo. Nós temos um algoritmo que desenvolvemos com o nosso tempo livre, pronto, e com a nossa genialidade para apps e IT. Já tentámos vender na Web Summit e tudo, estamos em conversações. E é um algoritmo que pega nos teus dados e simula aquilo que seria a tua vida se tu não tivesse tomado as escolhas que tomaste. Que interessante. Um bocadinho vais voltar àquela conversa com o teu café com o teu colega, exatamente. Ele dá 3 hipóteses. Obviamente nós queremos sempre dar aos nossos convidados o poder de escolha. O que pedíamos é que ouvisses as 3 e nos dissesses qual era aquela que tu verias melhor, Ok. que seria o teu futuro. Vamos a isso? Força. Não, começa tu. Começo eu? Então vamos lá. Ora, muito bem, quando percebeu que queria viver da música, André Henriques tentou demitir-se do seu emprego das 9 às 6, ou às tantas, mas não conseguiu. Uma das pessoas que deveria aprovar e assinar a sua carta de demissão tirou uma licença sem vencimento de 20 anos. E o André ficou pendurado numa burocracia legal. Ainda hoje mantém esse emprego e, para alimentar o bichinho da música, lidera o grupo coral da casa pessoal da empresa onde trabalhava. Sim, hipótese A. Hipótese B. André Henriques uniu o mundo da música e dos recursos humanos e fundou a Quem Canta um Emprego Desencanta. Uma empresa de recrutamento onde as entrevistas são feitas com provas cegas em que os candidatos adaptam o seu currículo vitae a músicas conhecidas e só conseguem emprego se um dos diretores virar a cadeira. Ainda hoje, André Henriques contratou uma pessoa para controladora aérea que foi cantar o tema dos Azeitonas Contem Comigo para Ver Aviões. Pronto. E a terceira... Os Lindy Martini são processados pela marca de bebidas Martini e condenados a pagar uma indenização milionária ao gigante das bebidas. Vendem todos os seus bens para conseguir saldar a dívida e depois do escândalo todas as portas se fecham e André, Hélio e Cláudia, sem outra alternativa, decidem recomeçar a carreira em arraiais e casamentos para garantir que não voltam a ser processados por marcas de bebidas e mudou o nome para Linda Água da Torneira. Pronto, isto foi o algoritmo que espiu. O algoritmo é muito por alguma coisa, ainda não o vendemos realmente. Certo, se calhar pode ser. Se calhar devíamos pensar nisso, não é? Se calhar aqui alguma coisa qualquer a afinar, não é? Sinto isso. Eu já vou na minha praia. Qualquer uma delas é incrível. Qual é que acho que seria a mais credível de estar hoje a acontecer? Credível. Não vamos por aí. Não, pronto, está bem. Dentro do absurdo. Ou que gostarias mais qual de é, que qual se é que realizasse? dava mais gozo? Eu acho que era a última, não é? Porque na última eu teria saído efetivamente. Estava. Sim. Tinhas esse setback, esse contratempo de ter sido processado. Tinhas vindo de onde de Fortes ao Algodre e amanhã vais para Montemor. Exatamente. Na primeira estava com o grupo coral, portanto também não me interessava propriamente. Pronto. Na segunda... Como é que era a segunda? A segunda era a empresa de contratação por... Tipo, The Voice. Exatamente, mas estavas muito mais na área. Tinha piada, mas... Sim. Mas, por exemplo, esse controlador aéreo, aquilo podia correr mal, não é? Podia haver, ainda por cima o aeroporto, se não mudar, não mudou até hoje, não acredito muito. Mas se for em Lisboa, podia ser complicado. Portanto, se calhar ia para a terceira. Estava com os meus queridos amigos, que ainda estamos hoje juntos. Não nos chamávamos, tínhamos um nome, se calhar... alternativo, sim. Não é? Linda Água da Torneira. Mas por que não? Tocar em bailes parece-me divertido, eu gosto de ir a bailes. Sim, senhor. Está feito. Ele escolheu bem a vida. Estava a tocar, estás a ver? É verdade. Ou seja, a música pela música, isso é o mais importante. E não descures um grupo de baile, porque eles de verão, aquilo é incrível, aquilo não para. Verdade. As pessoas falam connosco, o verão é que é. O verão não é. A gente faz 3 ou 4 festivais, não é? Mas não estás o mês inteiro a tocar. É ao contrário, para uma banda como nós tocamos mais ao longo do ano, os festivais acabam por ser ali um período interessante. Mas, por exemplo, as bandas de baile, aquilo de verão... sim, é dia sim, não é? Mas por outro lado, com esta opção também o teu filho não podia gostar tanto de cavalos, devia ter gostado mais de cabritos ou isso, porque cavalo é uma coisa que não chegava no pedal pelo estreito. Então acho que não chegávamos lá. André, nós gostamos sempre de terminar desta forma, já que falámos de mudança, que tu nos deixasses aqui uma mensagem final. Ou seja, imagina que esse teu amigo te aparece no café a dizer: eu estou cheio de dúvidas e eu não sei se mudo. Rapidamente, André, dá-me um conselho de vida para eu conseguir lidar com esta mudança. O que é que tu lhe dirias? Eu sou muito mal a dar conselhos e também não acho que seja nenhum... Ele trabalhou em quê? Recursos humanos. Sim. Estava só a tentar aqui. Não, digo conselhos desses, estás a ver? Conselhos de vida, porque enfim... Cada caso é um caso e é muito complicado tu
enfim, podes dizer sempre aquela coisa do se eu estivesse no teu lugar, mas eu não estou no teu lugar, não é? É verdade. Não sei o que é que tu passas. É sempre diferente, não é? E a minha escolha foi a minha escolha. É curioso que quando eu saí da empresa, uma das pessoas mais interessantes que tinha conhecido lá era uma pessoa que tinha um percurso parecido ao meu, mas em vez de ser na música era no teatro. Quase! É o Miguel. Epá, e ele sempre esteve ligado ao teatro, como ator, como encenador, escrevia peças, colaborava. Epá, só que durante o dia ele não era consultor, mas trabalhava na área de engenharia. Epá, durante o dia também a sentir-se completamente atrocidade com aquilo. E eu acho de alguma forma, nesta minha saída, acabei por o inspirar. Epá, se este gajo conseguiu, se calhar isto também é possível. E ele pouco tempo depois lembro-me de termos combinado beber um copo e não sei o quê, e ele disse-me isso: olha, sabes que foste tu e agora eu estou da balada, que aquilo também já não é para mim, eu vou sair. Entrou sem abrigo e morreu de frio, não é? Não, por acaso até encontrei-o há pouco tempo ao lado mesmo do Auge, o estúdio onde nós ensaiámos. Eles têm lá uma companhia de teatro e ele tentava ativamente a fazer uma... Boa. Ainda não o consegui apanhar aí ao vivo, nem ele a mim, porque andamos os dois ocupados, mas qualquer dia tem que ver aí uma peça dele que ele tem estado aí muito, muito ativo. Mas epá, não foi por nada que eu lhe disse, foi pelas conversas que fomos tendo, e foi se calhar pelo meu desabafo de eu lhe dizer: epá, estou farto disto porque não me sinto realizado e acho que gostava de me cumprir de outra forma, percebes? Agora, se apanhasse alguém pela frente, esse meu ex-colega ou outra pessoa, eu acho que é mais ouvir e perceber como é que foi para mim do que lhe dizer alguma coisa concreta, né? Eu acho que não sirve para orador motivacional, pá, porque ou seja, contares a tua história e depois a pessoa, se quiser rever nisso e se quiser encontrar alguma Olha, coisa... há pouco tempo, agora é que me lembrei disto, fiz um concerto a solo no Bons Sons, no Festival Bons Sons este ano, e encontrei um rapaz que passou por mim, que deu os parabéns pelo concerto, e disse-me que tinha mudado de vida por causa de uma canção minha. Depois não percebi se tinha sido essa em concreto, se tinha sido alguma coisa do Julinho Martini, mas que tinha ouvido a história ou por alguma entrevista que eu tinha dado onde se tinha falado nesse tema, e ele disse: pá, olha, ganha coragem porque devia falar sobre isso, e apeteceu-me sair. Não lhe dei um conselho direto, mas eventualmente isto é interessante que se fale, não é? No meu caso, o vosso caso, é interessante que se fale, porque se calhar há mais pessoas que estão com essa vontade presas, de saltar, mas pá, é sempre um nevoeiro do caralho se tu não consegues perceber a saída daquilo. Quando percebes que há malta que já saltou. E tu só aqui nesta conversa já nos falaste em ambiente de casa, em ambiente de trabalho, e agora mesmo a tocar, tu rodeias, de repente encontras pessoas dessas que se inspiram. Ele pode nos mandar uma lista a dizer: olha, tome aqui mais 50 convidados, que eu passo a vida a cruzar-me com pessoa dessas todos os dias. Verdade, só me lembrei agora, mas foi um caso mais recente que me aconteceu. Ótimo. E André, pronto, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa, mesmo como tu dizes. Acho que qualquer pessoa que sinta essa necessidade de mudar vai gostar de certeza de ouvir e de ouvir a tua história. É muito sucesso daqui para a frente. Obrigado, André. Não desistas da olaria. Não, vou marcar uma aulinha já para segunda-feira. Fazer um cinzeiro e tal. Última frase: não desistas da olaria. Pois é, já não se fazem cinzeiros na escola, né? Os pais não fumam e não sei o quê. Enfim, exatamente, antigamente fazia-se essas coisas. Agora, o meu pai deixou de fumar assim. Eu ofereci-lhe uma cigarreira e ele achou que a ideia que eu tinha dele era essa. Era de um tipo que andava sempre a fumar e disse: não fumo mais nada. Mas isso diz alguma coisa sobre o teu trabalho de olaria também? Não, eu nessa comprei. Não, o meu trabalho de olaria era tão bom que eu no quinto ano tive 2 a trabalhos manuais, e o meu professor disse: pá, eu dou-te 2 porque tu apareces sempre cá e és bem comportado. Só lavas um. Não vamos falar sobre... Então, tu ofereceste um cinzeiro ao teu pai? Não, eu ofereci, foi numa visita de estúdio e comprei uma cigarra e ele deixou de fumar. E ele sentiu-se, quer dizer, de alguma forma, sentiu que a imagem que eu tinha dele era aquela. Por essa ordem de ideias, o que é que se dá, e deixo-vos só com esta, está bem? O que é que se dá a um pai infiel? Até à próxima. Excelente pergunta. De facto é. Já ouvimos. Epá, chega.